Olá pessoal, nós estamos aqui de volta para encerrar a nossa primeira unidade. Meu nome vocês já conhecem, eu sou o professor Sumerli e nós estaremos juntos durante todo esse curso de Direito Administrativo. É importante ressaltar que essa disciplina foi pensada para a graduação em cursos de gestão, como por exemplo, bacharelado em administração e tecnólogos. Não teremos, portanto, o objetivo de aprofundar os temas como se estivéssemos num curso preparatório para concursos ou mesmo numa graduação de Direito, ok? E lembrem-se, dúvidas devem ser postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Observo ainda que, como já falamos no nosso primeiro vídeo de apresentação, a participação nos fóruns de discussão será considerada para fins de avaliação do aluno, ou seja, valerá ponto. Então, para quem não quiser tirar no zero, favor participar. Basta ir até o AVA e participar dos nossos fóruns de discussão da respectiva unidade de estudo. Recapitulando, vamos comigo até a lousa. Até o momento, já vimos as pedras de toque do direito administrativo, que é a supremacia, do interesse público, a outra pedra de toque do direito administrativo, de acordo com as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, é a indisponibilidade do interesse público, certo? São as duas pedras de toque do direito administrativo, como vimos, e já estudamos também os princípios previstos no artigo 37 da Constituição, que é representado, como eu disse, pela sigla LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para encerrar o estudo dos princípios, e também dessa primeira unidade, iremos falar um pouco sobre os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e contraditório e ampla defesa. Retornemos à lousa. Princípio da proporcionalidade e ou razoabilidade. Para nós, aqui nessa aula, trataremos razoabilidade como sinônimo de proporcionalidade, embora haja autores que entendam que a razoabilidade é mais ampla, é gênero e engloba a proporcionalidade. Voltem comigo na câmera. A razoabilidade e proporcionalidade significam lógica, coerência, congruência. Esse princípio, meus caros, prevê um equilíbrio entre atos e medidas. As medidas tomadas pelo administrador diante do ato que aconteceu devem ser proporcionais, devem ser razoáveis. Exemplo, eu, Sumerli, na qualidade de servidor público federal, tenho uma série de direitos, mas, por outro lado, é claro, também possuo diversos deveres. Não podemos nos esquecer disso. Todos nós temos direitos, mas também temos deveres. A grande maioria das pessoas esquece dessa segunda parte, dos deveres, mas todos nós temos, certo? Então, dentre os meus deveres, assim como para todos os servidores federais, nós temos o dever de zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Essa previsão está na Lei 8.112, artigo 116, inciso 7º. Está lá. Todos os servidores federais devem zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Essa previsão, inclusive, está de acordo com o dever de eficiência da administração pública, que nós já estudamos no princípio da eficiência. Agora, imaginem que um belo dia, por distração, e dentro da repartição pública, eu dê um comando errado do meu computador e solicite a impressão desnecessária de 10.000 folhas de papel. O que eu fiz? O que eu fiz, senhores? Eu dei prejuízo para o erário, para a administração pública. Imprimir 10.000 folhas de papel de maneira desnecessária.
Violei o dever de zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, conforme dizia a lei. Assim, eu não observei um dever meu previsto em lei. Logo, preciso ser punido, preciso ser sancionado. Imaginem que o meu chefe seja um desafeto meu, um sujeito que não gosta de mim. E ele vê nessa situação uma oportunidade de me sacanear. O que ele faz? Sumer-lhe, rua, demissão. Aí, nessa situação, eu volto a perguntar para vocês. Isso é correto? Essa atitude é legal? Vejam, eu pratiquei uma infração e essa conduta precisa de punição. Isso não se discute. Agora, é proporcional, é razoável um servidor público ser demitido em razão dessa situação que eu acabei de explicar? É claro que sim? Não. Claro que não, gente. Presta atenção. Claro que não. A chefia, o administrador público, tem que agir com razoabilidade, tem que agir com proporcionalidade. Ele não pode aplicar a pena mais severa, que é a demissão, numa situação como essa. Poderia o chefe, por exemplo, além de determinar a devolução do prejuízo que eu causei, me punir com uma advertência, que é uma sanção, que é uma punição leve, condizente com o ato que eu pratiquei. Portanto, resumindo, o administrador deve agir de maneira congruente, equilibrada, proporcional e razoável à situação ocorrida. Ok? Vamos à lousa. Próximos princípios reproduzidos na tela. Isonomia e contraditório e ampla defesa. Isonomia, pessoal, significa igualdade. A princípio, nós podemos interpretar esse princípio como o dever do administrador tratar todos de maneira igual. Só que a situação não é bem assim. E aí eu pergunto para os senhores, por que nós não podemos tratar exatamente todos da mesma maneira? Resposta: porque as pessoas são desiguais. E tratar igualmente pessoas que são desiguais gera desigualdade. Vejam que incongruência. O princípio da igualdade gerando desigualdade. E é por isso que a ideia de isonomia ou igualdade precisa ser encarada na sua perspectiva material, que significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Só para não perder o costume, exemplo, alguém aí que está do outro lado da tela já prestou algum concurso público para as carreiras militares? Quem já prestou? Alguém? Quem já prestou sabe que o edital para essas carreiras prevê exame físico diferenciado para homens e mulheres. Enquanto os homens têm que fazer, por exemplo, 40 flexões de braço, as mulheres precisam fazer, situação hipotética, 20 flexões de braço para não serem eliminadas. E aí eu pergunto de novo para os senhores, o que é isso? Isso, senhores, é um tratamento desigual entre homens e mulheres. Um tratamento justamente para manter a igualdade. Pois, embora homens e mulheres sejam iguais em direitos e obrigações, a estrutura física do corpo de um homem é diferente do corpo de uma mulher. Esse é o entendimento que prevalece nos tribunais. Ok? Para acabar, o princípio do contraditório e ampla defesa. Contraditório significa ciência, conhecimento da existência do processo à parte contrária. E ampla defesa é o direito do sujeito de se defender, seja uma defesa autônoma ou por meio de advogado. O contraditório e ampla defesa são muito importantes para quem trabalha com processo administrativo. Esse princípio, em outras palavras, nos diz que os interessados devem ter ciência do que acontece num processo. E essa ciência é justamente para proporcionar a ampla defesa, ou seja, a possibilidade da pessoa de se defender. No exemplo que eu dei um prejuízo para a administração pública em razão da impressão das 10.000 folhas desnecessárias, a chefia
obrigatoriamente, tem que me notificar que eu estou sendo processado. E não apenas me notificar, ela deve me garantir o direito de defesa. Certo? Pois bem, pessoal, com isso encerramos a análise dos princípios e da nossa primeira unidade de trabalho. Eu gostaria de frisar, mais uma vez, a importância dos princípios da administração pública. Eles são a base de todo o direito administrativo. Ele nos ajuda a pensar de maneira lógica o direito administrativo. E foi por essa razão que nós resolvemos dedicar uma parte razoável do nosso estudo a esse tema. Não se esqueçam de que, ao final dessa primeira unidade, nós disponibilizaremos uma atividade avaliativa com base nesse conhecimento que foi construído ao longo dessas 4 videoaulas. Mais informações serão postadas no AVA, nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Eu deixo com vocês o meu abraço e agradeço pela companhia. Bons estudos e até a próxima unidade.